Oi, gente. A resenha de hoje vai ser desse livro aqui, do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça. E é um livro muito interessante porque ele conta como a colonização chegou numa comunidade, numa tribo nigeriana. Bom, o livro tem como personagem principal o Onkonko. E o Onkonko é um líder muito forte dentro da comunidade que ele vive. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de quem que era o Onkonko. Gente, o Onkonko, ele era filho do Unokwa. E é mais fácil entender quem é o Onkonko entendendo quem é o Unokwa, o pai dele. O Unokwa era uma pessoa, um cara que morava na tribo, e ele tendia muito mais pro lado artístico do que pro lado da luta, pro serviço braçal. Então, assim, ele gostava de tocar flauta, ele gostava das festividades da comunidade. Ele era um cara que não sabia administrar dinheiro, e então vivia sem dinheiro e vivia fazendo empréstimos, e todos os empréstimos que pegavam nunca que pagava. Então, assim, ele era vergonha para a comunidade, ele era vergonha para a família dele, porque ele não conseguia sustentar a família dele. O Onkonko, uma vez, ouviu uma piada de alguns coleguinhas, de alguns amigos em relação ao pai dele, e isso fez com que ele ficasse com muita vergonha. E ele colocou no coração que ele seria tudo que o pai dele não era. Ele não queria ser chamado de filho do Onkonko, ele não queria Unokwa. Ele não queria ser filho do Unokwa, ele não queria ter vínculo com o Unokwa, ele não queria que as pessoas olhassem para ele e falassem, lá vai o filho do Unokwa. Então ele se esforçou muito para ser diferente do pai dele. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês que fala quem é o Onkonko, para vocês entenderem o tanto de esforço que ele fez, esforço mental, físico, moral. Ele investiu pesado para não se parecer com o pai dele. Diz assim, olha, era um homem alto, grandalhão, a quem as sobrancelhas espessas e o nariz largo davam um ar extremamente severo. Sua respiração era forte, pesada, e dizia-se que quando dormia, suas mulheres e filhos podiam ouvi-lo ressonar, mesmo das casas ao lado. Ao caminhar, seus calcanhares quase não se apoiavam no solo. Parecia andar sobre molas, como se estivesse prestes a saltar sobre alguém. E, na verdade, com frequência ele investia sobre as pessoas. Sofria de uma leve gagueira e, quando se zangava e não conseguia pronunciar as palavras que desejava com suficiente rapidez, costumava, ao invés delas, usar os punhos. Não tinha paciência com homens que falhavam, não tinha paciência com o próprio pai. Tem um outro trechinho aqui também que é muito interessante. Porque, assim, como o pai dele não trabalhava, o pai dele fugia do trabalho, o Onkonko colocou muita energia no trabalho, porque ele queria conquistar uma certa riqueza, um status, então ele queria ser valorizado pelo trabalho dele. Só que assim, o pai dele vivia no extremo do não trabalho, da preguiça, pelo menos aos olhos de Onkonko, né? O livro todo é contado aos olhos, de acordo com a visão de Onkonko. Então, assim, é como se o Onkonko estivesse contando a história. E aos olhos dele, o pai dele era um preguiçoso, né? Não quer dizer que era realmente, né? Mas era como ele enxergava o pai. Então, assim, para não ser considerado preguiçoso e para conquistar alguns bens, ele tentou fazer o oposto do que o pai fazia. Então, ele tendeu para o outro extremo. Então, o pai dele era o extremo do não trabalho, do comodismo, e o Onkonko foi pro lado extremo do trabalho. Então, assim, ele trabalhava 24 horas, exigia que todo mundo trabalhasse como ele. Enfim, vou ler o trechinho que diz assim, olha. Foi assim que o Onkonko se viu dominado por uma paixão. Odiar tudo aquilo que seu pai, Unokwa, amara. Uma dessas coisas era a doçura e a outra indolência. Onkonko era um homem muito forte e raramente sentia fadiga, mas suas esposas e filhos pequenos não eram tão fortes e por isso sofriam. Não ousavam, contudo, queixar-se do trabalho abertamente. O primogênito de Onkonko,
Noi tinha na época 12 anos, mas já provocava grande apreensão no pai por sua incipiente preguiça. Essa era a impressão que sua atitude dava ao pai, que procurava corrigi-lo com pancadas e críticas incessantes. Dessa forma, Noe crescia e se tornava um jovem de rosto tristonho. O Onkoko tinha muito problema com o pai, porque, né, já expliquei aqui, e o filho se parecia muito com o avô. O filho gostava de poesia, de histórias e música, e o filho não se identificava com o trabalho da roça, né? Hoje eu falo roça, mas na verdade não. Melhor dizendo, com o plantio. Eles viviam do cará, ou inhame, né? Como a gente conhece. E toda a prosperidade vinha daí. E aí o Onkoko forçava o filho mais velho a ir para o plantio de cará, mas o menino não gostava, não se identificava. Ele gostava de música, arte, história, ele era dócil, ele era carinhoso. E o Onkoko tinha muito medo do filho se tornar como o pai dele, né? No caso, o avô. Tinha muita questão também, tinha muito medo dessa questão da sexualidade, fica uma coisa bem implícita assim no livro. O medo do Onkoko do filho não ser homem, não ser, na nossa linguagem a gente pode dizer hétero, né? Mas, enfim, do filho ser afeminado era uma coisa que incomodava demais o Onkoko. E aí, por isso, ele exigia muito do menino. E o menino, para não apanhar, porque o Onkoko podia ser muito violento, para não apanhar, ele ia para a lida, ia para o trabalho de plantio. Mas era uma coisa que não deixava ele feliz, não trazia felicidade para muitos da família, inclusive. O autor vem trazendo muito da cultura nigeriana. Então, a gente vê, o Onkoko mora numa comunidade ou numa tribo chamada Mofia. E aí, o Chinua vem trazendo como é que era a cultura deles, como eram as festas, como era o plantio, economia, religião. E aí, esses dados importantes estão dissolvidos aqui no livro e a gente vai percebendo de acordo com a interação dos personagens. Então, a gente vê um casamento, a gente vê como é que é um culto religioso, como que é uma reunião política para tomar certas decisões, enfim. Na minha interpretação desse livro, o mundo se despedaça para o Onkoko 3 vezes, e eu vou contar para vocês as 3 vezes que o mundo dele ruiu. Bom, enfim, a primeira vez que o mundo se despedaça, ao meu entender, é quando eles estão num ritual fúnebre, e o ritual fúnebre deles é dando tiro pro alto, é batendo espada, eles batem uma espada na outra, e tem dança e tal, os espíritos, as divindades aparecem naquele evento fúnebre, naquele funeral, enfim, é muito interessante ler e perceber como eles celebram um enterro, né, como é que é um ritual fúnebre na comunidade. E aí eles estavam lá, tem um momento que os espíritos aparecem, eles dão uma acalmada, quando as divindades, os espíritos vão embora, eles recomeçam os tiros, enfim. E numa dessas de atirar, que fazia parte da comemoração lá do rito, numa dessas de atirar, a arma do Onkoko dispara, e aí acontece uma tragédia. A arma do Onkoko dispara e atinge o filho do morto. Então passam a ser 2 mortos, né? O que já estava lá sendo velado e o filho enlutado. E foi sem querer, sabe? Não foi de propósito. Mas a legislação da tribo, uma regra dessa comunidade, é que você não pode matar um conterrâneo. Se você mata um conterrâneo mesmo sem querer, você é obrigado a ir embora com tudo que você tem dessa comunidade, né? Então o mundo do Onkoko se despedaçou pela primeira vez, porque ele sem querer matou uma pessoa e tudo que ele lutou para conseguir, os terrenos, os plantios, as casas que ele tinha, porque cada mulher dele morava numa casa e ele tinha pelo menos 3 mulheres, então ele era um homem farto, ele era um homem bem sucedido, então tudo que ele conquistou, ele teve que deixar em Omófia e partir para uma outra terra. Então o mundo se despedaçou pela primeira vez, porque ele teve que deixar tudo que ele tinha para trás.
E a segunda vez que o mundo se despedaça é quando chegam os cristãos, os missionários cristãos, para evangelizar, colonizar a Nigéria. E aí, mas essa parte do mundo se despedaçar foi muito sutil, porque os missionários chegaram até a comunidade, querendo um lugar para que eles pudessem ter uma comunidade religiosa, ter uma igreja. E a população de Umófia não olhou com atenção para aquele povo. Muito pelo contrário, eles ficaram rindo, debochando, e eles achavam muito estranho uma pessoa não ter cor, sabe? Eles achavam estranho uma pessoa branca. Eles diziam que essa pessoa não tem cor. E ficavam debochando e tal. E aí, quando os missionários pediram um terreno para construir uma igreja, eles pediram um terreno que ficava numa floresta que os homofianos consideravam que era uma floresta amaldiçoada, porque era lá que eles enterravam os gêmeos, que gêmeos para eles é uma maldição. Enfim, quando a criança nasce com alguma deformidade física, eles matam a criança e enterram lá. Enfim, eles achavam que aquela floresta era uma floresta amaldiçoada. Então, assim, qualquer um que tentasse morar naquela floresta ou construir alguma coisa, essa pessoa morreria. Os espíritos, enfim, iriam matar essa pessoa, não ia dar certo. Então, os missionários pediram um pedaço naquela área da floresta para poder construir uma igreja. E os homofianos cederam o espaço, porque não era dentro da comunidade, era um terreno fora da comunidade. Além disso, tinha essa visão, essa crença de que os espíritos, enfim, que era uma floresta amaldiçoada, que não ia dar certo nenhum empreendimento ali. Então, eles cederam aquele espaço de bom grado. E aí, os missionários cristãos construíram uma igreja e começaram o processo de colonização. E foi sutil, né? Chama um aqui, fala de Deus para outro ali. E aí, nessa empreitada dos missionários, eles começaram a colonização. E aí, o processo de colonização é isso que a gente já sabe, né? Muda cultura, muda hábito, muda vestimenta, muda crença religiosa, mudou tudo. Então, o mundo de Hong Kong se despedaçou pela segunda vez. Quando ele percebeu, quando ele viu que todos os costumes que ele amava na comunidade e que ele, enquanto líder da comunidade homofiana, lutava para zelar, simplesmente foram desaparecendo porque os missionários cristãos entraram e começaram a mudar tudo. E em algum momento a comunidade deu brecha para isso, né? Em algum momento a comunidade não viu isso como perigo e deu espaço para que o estranho, para que o outro, para que os missionários, nesse caso, entrassem e implantassem a cultura deles. Então o mundo se despedaçou pela segunda vez. A terceira vez que o mundo se despedaça para Hong Kong, e isso é, a meu ver, é quando o filho dele, o filho mais velho, que ele pensava, que ele idealizava, que seria um líder de família, o chefe, que seguiria os passos dele. Lembra que eu já tinha falado que o filho era muito poeta, gostava de histórias, tem um lado mais artístico? Pois é, então, o Hong Kong tentou forçar o filho dele a ir para a lida, ir para a roça, se tornar esse macho alfa, líder de comunidade, enfim, mas não rolou, não colou. E havia muita opressão dentro da família de Hong Kong, né? Então, assim, o Hong Kong, ele foi pro extremo do pai dele, mas e aí, nesse extremo, que os extremos são perigosos, tá, gente? Os extremos geralmente são pontos de adoecimento. Se você vê pessoas no extremo, sabe, assim, o ideal pra gente, ser humano, enquanto pessoa, enfim, seria o equilíbrio. Mas o equilíbrio é quase uma utopia, né? A gente tenta viver nos extremos. E os extremos são pontos de adoecimento. O Hong Kong vivia no outro extremo, assim como o pai dele vivia no extremo da pobreza e da despreocupação, o Hong Kong vivia no outro extremo. E acabou-se que o Hong Kong virou um opressor dentro da própria casa. Então, os filhos tinham medo dele, as esposas tinham filho dele. Então, tem alguns momentos que ele ameaça a esposa, momentos que ele bate no filho, que ele agride, enfim.
E aí, assim, o filho dele não encontrou o acolhimento, o amor, o afeto dentro da própria família, porque o Onconco, ele cuidava da família com mão firme, né? Então, assim, ele oprimia o filho dele, não era carinhoso. Tudo que o filho dele, esqueci o nome, não vou nem tentar falar. Tudo que o filho dele não encontrou em casa, o filho dele encontrou com os missionários europeus que chegaram para colonizar o Mófia. Então foi muito fácil para o filho dele debandar para o lado dos missionários. Não que ele odiasse a comunidade homofiana, as histórias, a cultura, não odiava, mas o Onoco provocou isso de certa forma. O Onoco meio que indiretamente empurrou o filho dele para este mundo, né, diferente de Umorf, assim, empurrou o filho para a mão dos missionários. Tudo que o filho não encontrou aqui em casa, com o pai, com a família, ele encontrou lá com os missionários. Ele podia ser quem ele queria ser dentro da comunidade religiosa que estava sendo estabelecida, né? E ele não tinha essa liberdade de ser quem ele queria ser em Umorf. O pai dele não permitia, era muita opressão. Então o mundo se despedaça 3 vezes, porque a galera que chegou para mudar costumes e hábitos em Umófia era a galera que estava levando o filho dele também. Então, assim, né, enfim, o sonho que ele tinha pro filho dele não se concretizou e ainda o filho dele se tornou o outro, o filho dele se tornou um estranho, né? Uma pessoa que passou a fazer oposição aos ritos culturais daquela comunidade, passou a fazer oposição religiosa, enfim. Então o mundo se despedaça 3 vezes pro Onconco. Esse livro é muito interessante para a gente entender o processo de colonização da Nigéria, para entender a sutileza, né, de como foi o processo de colonização. Colonização é um processo violento, mas pelo menos aqui foi de forma muito sutil. E aí os homofianos, foi tão sutil que eles nem perceberam, assim, sabe? Eles abriram espaço para os missionários. Eles não chegaram atirando e matando todo mundo, sabe? Foi um processo muito delicado e quando eles perceberam, já estavam lá, colonizados. Então é muito interessante perceber isso. Uma outra coisa que eu achei super interessante do livro, além de conhecer um pouquinho mais da Nigéria, né? É perceber essa questão da opressão mesmo, que nem sempre a pessoa que oprime a gente está do lado de fora. Então, às vezes, quem está oprimindo a gente é o nosso amigo, é o nosso irmão, é o nosso pai, é a nossa mãe. Então, assim, em qualquer comunidade organizada sempre tem um opressor. E se há muita rigidez nos hábitos, nos costumes, nas regras, enfim, toda comunidade muito rígida acaba sendo uma comunidade opressora, sabe? Toda comunidade com um padrão muito delimitado de como proceder, de como agir, de como ser, acaba sendo uma comunidade opressora. E é interessante ver, porque assim, a opressão já existia aqui dentro da comunidade mofiana, né? Então, o que aconteceu foi que veio uma outra maior e acabou dominando essa daqui, né? Eu recomendo a leitura deste livro, espero que vocês gostem. E quem gostar, depois comenta aí o que achou.